Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Física com Cálculo. Eu sou o professor Wallace Elias e agora iremos assistir a mais uma videoaula da nossa série de funções de várias variáveis. Iremos para a segunda aula de vetores e a geometria do espaço, onde na aula de hoje iremos falar sobre vetores. Vamos falar sobre um operador matemático que é muito importante e bastante utilizado em diversas áreas da ciência física, nas engenharias em geral, e é um operador matemático que é utilizado para trazer significados físicos para situações corriqueiras nossas. Por exemplo, quando a gente quer falar de força, quer falar do conceito de campo elétrico, magnético, velocidade, posição e por aí vai. Entretanto, quando a gente fala de vetores, e aqui no ponto de vista de cálculo 2, a gente tem que pensar de uma forma mais matemática. Por isso, na geometria analítica, o vetor ele é interpretado como sendo um segmento de reta, possui uma orientação, né? Ele tem intensidade, também chamado de módulo ou norma, direção e sentido. Então, para a gente poder falar de vetores, vamos entender um pouquinho mais o que significa. O termo vetor ele é usado para indicar quantidades físicas como o deslocamento, a velocidade, a força que é aplicada sobre um campo, a força que é aplicada sobre um objeto ou produzida por um objeto, campo elétrico, a aceleração gravitacional, torque. Normalmente são grandezas que a gente precisa dar, além de um número, né, para a gente ter um significado físico desse objeto estudado, ele tem que ter também uma direção e um sentido, né? Então, por isso que esses, por isso que esses elementos que a gente estuda, essas quantidades físicas, elas possuem como característica módulo, né, o número associado, a direção e sentido. Então, um vetor, ele normalmente ele sempre é representado através de uma seta ou um segmento de seta, tem uma orientação onde o seu comprimento vai representar o módulo ou a intensidade do vetor, e a seta ela vai estar apontada na direção e no sentido do vetor em questão. Em geral, para que a gente possa representar um vetor, nós utilizamos duas maneiras, né? A gente utiliza uma letra em negrito, ou então a gente coloca uma seta sobre a letra. Aqui na nossa videoaula eu vou tentar utilizar negrito, mas de vez em quando pode aparecer uma setinha em cima. Bem, fique à vontade para que você utilize a anotação que você achar mais conveniente. Sempre lembrando que, estiver falando de uma grandeza vetorial, o seu símbolo vai estar em negrito ou vai ter uma seta em cima. Se tiver alguma letra não tiver a seta em cima ou negrito, é porque nós estamos falando de um número e não de um vetor. Então vamos conferir. Por exemplo, vamos supor que uma partícula que se movimenta ao longo de um segmento de reta e ela vai do ponto A para o ponto B. Podemos construir, então, um vetor que é chamado de vetor deslocamento correspondente V, né? Aqui eu atribuí a letra V para descrever esse vetor. Ele vai possuir um ponto inicial, que é o ponto A, e um ponto terminal, que é o ponto B, é o fim do nosso vetor. E para que a gente possa representar ele, então a gente vai indicar que o nosso vetor V é um vetor que liga os pontos A e B. Geometricamente, a gente utiliza um segmento de reta orientado, né, uma seta. Veja que a seta ela inicia no ponto A e termina no ponto B. Então a gente tem uma distância entre esses dois pontos que representam o módulo e a direção e o sentido é dada exatamente pela orientação da seta. Adicionalmente, a gente pode construir um segundo vetor ligando dois pontos C e D e observar que esse vetor ele tem o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido que o vetor V. Por isso, a gente diz que o vetor U e V são equivalentes ou iguais e podemos escrever que o vetor U é igual ao vetor V. Logo, nós podemos chamá-los de vetores equivalentes. Além disso, existe um outro vetor especial que é chamado de vetor nulo, e ele é denotado pelo zero, só que aqui a gente colocou em negrito. Então, lembrando a nossa regrinha, está em negrito ou tem uma setinha em cima, é um vetor. E nesse caso, esse é o único vetor que não tem como desenhá-lo, né? Afinal de contas, ele tem comprimento zero. Também não faria sentido em colocar uma direção e sentido para esse vetor. Ele vai ser utilizado quando a gente vier falar das operações entre vetores.
Agora, a gente vai poder fazer a combinação de vetores. Então, os vetores, assim como acontecem com os números, eles podem ser somados, subtraídos e até mesmo multiplicados. E essas operações entre vetores, elas são muito bem definidas na matemática e, na sequência, a gente vai aprender um pouco mais sobre elas. Mas primeiro a gente vai começar falando sobre a soma de vetores, onde esta vai poder ser feita de duas maneiras distintas, uma forma geométrica e a outra de forma algébrica. Vamos começar falando primeiro da forma geométrica. No formato geométrico, para você realizar a soma de dois vetores, você tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, vamos considerar os dois vetores u e v que aparecem aí para vocês e vamos fazer o seguinte: o primeiro vetor eu vou deslocá-lo, mantendo a sua direção e sentido até esse ponto, e vou pegar agora o segundo vetor, o vetor v, e vou deslocá-lo até o final do vetor u. Lembrando que eu não posso alterar a sua direção, o seu sentido ou o seu tamanho. E assim eu garanto que é o mesmo vetor. Feito isso, observem que nós temos o vetor v colocado no final do vetor u. Então, agora, para encontrar o vetor soma, nós vamos utilizar esse vetor na cor vermelha. Ele vai representar para a gente a soma entre o vetor u e o vetor v. Veja que o vetor soma ele começa no início do vetor u, termina no final do vetor v. A soma de dois vetores ela é comutativa. O que isso significa? Que a ordem com que eu realizo essa soma ela não importa. Então, eu poderia organizar primeiro o vetor v e, na sequência, o vetor u, e vou ver que o desenho continua sendo exatamente o mesmo. Bem, essa é a regra conhecida como a regra do paralelogramo. Bem, além disso, é possível ainda que nós multipliquemos um vetor por um número. Então, vamos considerar aqui o nosso vetor A. Veja que o vetor A possui uma intensidade, né, um módulo, um tamanho, uma direção e um sentido. Inicialmente, vamos multiplicar esse vetor por um fator de meio. Observem que, ao fazer isso, nós mantivemos a mesma direção e o mesmo sentido, porém, a gente reduziu o tamanho dele pela metade. Se nós multiplicássemos agora o nosso vetor A por um fator de 2, nós manteríamos ainda a mesma direção, mesmo sentido, porém, nós dobramos o tamanho desse vetor. E se, ao invés de multiplicarmos por um fator positivo, multiplicarmos por um fator negativo, por exemplo, menos um, nós vamos ver que nós vamos manter apenas a direção. O sentido foi trocado. O tamanho também permaneceu o mesmo, porque nós multiplicamos por menos um. Esse vetor em vermelho que nós acabamos de criar, multiplicando o nosso vetor original pelo fator de menos um, ele é chamado de negativo de A. Ele tem a mesma intensidade, a mesma direção, porém sentido contrário. Tudo bem? Uma vez definido o vetor negativo, a gente pode construir a subtração de dois vetores ainda no conceito geométrico. Veja que a soma de dois vetores, utilizando a regra do paralelogramo, ela tem esse formato. Para a gente encontrar a subtração de vetores, eu vou ter que construir o negativo do vetor v. Então veja que o negativo do vetor v é um vetor de mesmo tamanho, mesma direção, porém de sentido contrário. Agora, eu posso usar a regra do paralelogramo para fazer a soma desses dois vetores, o que na verdade a gente vai encontrar o vetor u mais o vetor menos v. Logo, você está encontrando o vetor u menos v. Essa forma foi utilizada apenas como a adição ou subtração geométrica. Ela não é muito prática e nem muito convencional, mas é importante que a gente saiba como utilizá-la. Quando a gente quer trabalhar com vetores propriamente dito, é importante que a gente utilize a ideia de componentes, porque é através das componentes é que nós podemos operacionalizar com vetores de uma maneira muito mais prática. Afinal de contas, se você estiver diante de um problema que tem 30, 40 vetores, você utilizar o método geométrico não vai ser nada prático e nada funcional. Por isso, a gente constrói conceito de componentes de vetores. Para a gente trabalhar com o conceito de componentes, algumas informações são importantes. Quais são elas? Primeiro,
você precisa desenhar o seu vetor em um sistema de coordenadas. Veja que aparece para vocês aqui dois sistemas de coordenadas. O primeiro, mais à esquerda, é o sistema em duas dimensões, e o segundo, mais à direita, é o sistema em três dimensões. Nesse sistema, a gente marca um ponto com coordenadas. Então veja que nós temos no sistema bidimensional aqui as coordenadas do nosso ponto, a mesma coisa acontece aqui, as coordenadas. E, utilizando esse ponto em questão, a gente cria um vetor saindo da origem do nosso sistema e ligando até o ponto em questão. Feito isso, a gente constrói as componentes do nosso vetor utilizando essa notação para ele. Então, as componentes vetores A no sistema bidimensional e no sistema tridimensional são representados por essa forma. E aqui eu faço uma observação bem importante. Todas as vezes que vocês se depararem com essa notação, A1 e A2, tem uma vírgula, ou A1, A2 e A3, você está falando de coordenadas de pontos. Então, quando você utiliza essa notação, A1, A2 ou A1, A2 e A3, com esses símbolos você está falando de vetores. Então, nesse caso, são as componentes do vetor. E aqui uma observação interessante é que o número de componentes vai estar sempre relacionado com a dimensão do espaço que você está trabalhando. Então, no nosso primeiro exemplo, ali mais à esquerda, nós temos um sistema em duas dimensões, logo o nosso vetor terá duas componentes. Um sistema de três dimensões, o nosso vetor terá três componentes. Claro que a representação geométrica para espaços em duas e três dimensões é possível, e aqui a gente representa, mas para dimensões maiores, né, 4, 5, 6, a gente fica inviável de construir um diagrama para visualizar. Trabalharemos apenas com as suas componentes, mas isso fica para depois. Bem, agora vamos encontrar o vetor que é representado pelo segmento de reta orientado com ponto inicial A, ponto final B. Veja que a gente quer construir um vetor V que terá componentes V1, V2, V3 e nós queremos saber quem são eles. Para a gente poder encontrar, a gente vai ver que esse vetor ele vai ter que começar no ponto A e terminar no ponto B. Então, esse vetor ele vai ser dado através das subtrações das componentes das coordenadas dos pontos. Então, eu vou pegar menos 2, coordenada x com coordenada x, coordenada y com coordenada y e coordenada z com coordenada z. Sempre vai ser o ponto final ou o ponto inicial. Nesse caso, o nosso vetor v ele vai ter as componentes menos 4, 4 e menos 3. Tudo bem? Se você chegou até esse ponto e ficou com alguma dúvida, pause o vídeo, assista novamente e, claro, não deixe de colocar nos comentários aquele ponto que não ficou tão claro para você. Vamos continuar? Uma vez conhecidas as componentes do vetor, a gente pode, então, utilizá-las para poder determinar o seu comprimento, ou módulo, e para isso a gente utiliza o seguinte resultado. Se o nosso vetor ele é em duas dimensões, ou seja, ele tem apenas duas componentes, o seu módulo vai ser dado exatamente por essa expressão que aparece aí, a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Tá bom? E agora, se o nosso vetor for um vetor em três dimensões, o seu módulo ele vai ser dado como sendo a soma dos quadrados das suas componentes. Lembrando que agora entra a componente do eixo z. Observações importantes. O módulo, né, ou o comprimento de um vetor, ele é um número sempre positivo, ou seja, sempre maior que zero. Afinal de contas, é o comprimento de um vetor. Existe uma outra notação que é utilizada para módulo, que é o seguinte, é você escrever apenas a letra que representa o vetor. Então, se você está diante de apenas uma letra que não está em negrito, é o módulo desse vetor que você está calculando. Se tiver escrito dessa maneira, você está falando do vetor, ok? Outra nomenclatura para módulo é você colocar o vetor dentro dessas duas barrinhas aqui. Então, toda vez que você quiser calcular o módulo de um vetor, seja ele em duas, em três, em quatro, enfim, basta você lembrar dessa relação.
É claro que para dimensões maiores você vai ter que adicionar os termos que são proporcionais, né, ou equivalentes àquelas outras componentes que surgem, certo? E utilizando o conceito de componentes, como que a gente pode realizar a soma dos vetores algebricamente, né? Porque agora, de fato, aparecem números para a gente trabalhar. Então, se a gente lembrar do recurso geométrico para calcular a regra do paralelogramo, a gente está vendo aqui como construí-la, né? Então, você tem o vetor na cor azul, que é o vetor A, o vetor na cor verde, que é o B, e o vermelho, que é o vetor A mais B. Observem que o vetor A tem a componente A1 e A2, o vetor B tem a componente B1 e B2, e logo o vetor soma vai ter que ter a componente A1 mais B1 e A2 mais B2. Então, de modo geral, a gente diz o seguinte, né? Se você quer calcular a soma de um vetor, então você tem um vetor A mais um vetor B, esse vetor ele vai ser dado pela soma das componentes. Componente x com componente x, componente y com componente y. Outra observação que é interessante comentar, acabou deixando passar despercebido, é a seguinte. Em alguns livros, o vetor ele é escrito com essa notação: 1, A2 e A3. Veja que eu peguei um exemplo de um vetor em 3 dimensões. Mas também você pode ver ele escrito como sendo AX, AY e AZ. Ok? Aqui a gente vai utilizar a nomenclatura 1, 2 e 3. Caso contrário, se eu utilizar a notação de x, y e z, formo para vocês. Mas tenham sempre isso em mente. Beleza? Com as componentes, agora, a gente pode construir algumas relações que são importantes e a gente vê o seguinte: se nós tivermos dois vetores em 2 dimensões, por exemplo, o vetor A e o vetor B, onde as componentes do vetor A são A1 e A2, e as componentes do vetor B são B1 e B2, então a soma desses dois vetores ela vai ser A1 mais B1, A2 mais B2. A subtração vai ser A1 menos B1, A2 menos B2. E por fim, se eu multiplicar um número por um vetor, eu vou ter que o resultado vai ser multiplicar cada uma das componentes por aquele número. De forma parecida, para vetores em 3 dimensões, nós temos também as mesmas relações, certo? E com isso, a gente pode construir algumas propriedades dos vetores. Então, se a gente considera os vetores A, B e C como sendo vetores em um espaço de n dimensões, ou seja, não só restrito a 2 e 3 dimensões como a gente vem fazendo, mas a quantas dimensões você quiser trabalhar, e considerando que C e D são números reais, então a gente tem o seguinte: a soma de dois vetores ela é comutativa, né? A mais B é igual a B mais A. Eu posso associar essa soma, né? Então eu posso fazer A mais B mais C é igual a mais B mais C, e por aí vai. Então veja que nós temos essas 8 propriedades que são importantes. Aqui eu destaco a propriedade 3, né? Que se você soma o vetor A com o vetor nulo, dá o próprio vetor. Você soma o vetor A com o seu negativo, dá o vetor nulo. E se você multiplica o vetor A pela unidade, dá o próprio vetor. Tudo bem? Como sugestão, tentem provar essas propriedades utilizando vetores de 2 e 3 dimensões. Vocês vão ver que, de fato, elas vão estar coerentes. Quando a gente fala de vetores, componentes, é importante que a gente também fale de um conjunto de vetores especial que são chamados de versores, ou a base canônica do espaço dos vetores. Falei difícil, mas não é tão complicado, porque base canônica, na verdade, nada mais é do que os tijolinhos básicos necessários para que você construa qualquer vetor a partir deles. Então veja que qualquer vetor pode ser construído utilizando esses 3 vetores, desde que você esteja falando de vetores em 3 dimensões. Óbvio. Agora, se você estiver falando de vetores em 2 dimensões, a sua base canônica basicamente é o versor I e o versor J, que são representados nessa figura mais à esquerda. Qual é a interpretação que a gente pode dar para esses versores, para que fique mais entendível para vocês, né? E veja que para a gente construir palavras, por exemplo, essa aula que eu estou dando para vocês, eu tenho que utilizar um conjunto de letras, vogais e consoantes. E à medida que eu vou organizando essas letras na posição correta, vou construindo palavras que vão ter sentido para vocês. De maneira parecida,
vetores também. Então, eu vou ter que multiplicar cada um desses vetores por um número para que eu possa encontrar o vetor que eu quero trabalhar. Então, eu vou mostrar para vocês na prática como funciona, né? Então, veja, a gente tem um sistema de duas dimensões, onde a gente representou aqui os versores i e j, né, desenhados exatamente sobre os eixos. Então, o versor i, ele é o que dá, é um versor de comprimento 1 na direção do eixo x, o versor j é um versor de comprimento 1 na direção do eixo y, e aí na outra figura a gente construiu o vetor a partir dele. Então, lembra que o vetor a, ele é aquele vetor que tem componentes a1 e a2. Então, A1 e A2 são números, né? Não são vetores, são números. Então, se eu multiplicar o versor i pelo número A1, eu vou fazer um ajuste de tamanho, né? Vou mostrar para vocês aqui. Então, se eu multiplico por A1, se o A1 for positivo, eu venho por essa direção. Se o A1 for negativo, eu venho por essa direção. O tamanho dessa seta vai depender do número com que eu multipliquei esse i chapéu. Então, veja que quando eu fiz essa multiplicação, ó, eu construí a componente x do nosso vetor. Quando eu multiplico por A2, eu construo a outra componente. Por isso que a gente fala que o vetor A, ele vai ser escrito como sendo A1 i chapéu mais A2 j chapéu. Se nós lembrarmos da notação de vetores, então a gente tem o versor i chapéu como sendo 0 e o versor j chapéu como sendo 0 e 1. Se nós utilizarmos aqui, olha, vai ficar A1 que multiplica 1 e 0 mais A2 que multiplica 0 e 1. E lembrando da propriedade, você distribui, você vai ver que vai ficar A1 0 mais 0 e A2. E organizando, né, somando o componente x com componente y com componente y, nós vamos ter que o vetor A vai ter componente A1 e A2. E era o que a gente esperava. Tudo bem? Se você ficou com dúvida em alguma parte dessa explicação, pause o vídeo, retorne, assista novamente. Claro, não deixe de colocar nos comentários qual foi a sua dificuldade. Em três dimensões, nós temos um versor adicional, que é chamado de K-chapéu, que está exatamente sobre o eixo Z. Veja que o I e o J continuam no eixo X e Y. E agora a gente constrói de maneira parecida o versor, né, o vetor A, com as suas três componentes. Aqui está dizendo que o vetor A ele é escrito como sendo um A1 chapéu, A2 J chapéu, A3 K chapéu. Claro que isso é o mesmo que escrever como sendo A1, A2 e A3. Então essas duas notações aqui, elas são equivalentes. Bem, pessoal? Em alguns livros, os versores I, J e K chapéu são chamados de X chapéu, Y chapéu e Z chapéu. Na prática, eu vou utilizar normalmente essa notação, ou em alguns raros momentos eu possa vir a utilizar essa. Mas a gente vai usar IJ. Então, o que é um versor, né? Um versor, ele nada mais é do que um vetor unitário, e é um vetor cujo seu comprimento vale exatamente 1. Os vetores I, J e K são exemplos de vetores unitários ou versores. De um modo geral, a gente pode construir um versor para qualquer vetor, né? Então, ele vai ser vetor unitário que tem mesma direção e mesmo sentido que o vetor que a gente quer construir. Ele é chamado de versor de A. Tá? Então, se você tem um vetor A, cujas componentes são A1, A2 e A3, e você quer construir o vetor unitário desse vetor A, então você vai pegar o vetor A e dividir pelo seu módulo. Quem é o módulo de A nesse caso, né? O módulo do vetor A é a raiz quadrada de A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado, A3 ao quadrado. Lembrando que A1, A2 e A3 são números que nós colocamos aqui dentro e representam as componentes dele. Logo, o seu vetor unitário ele vai ter a seguinte expressão, né? Ele vai ser A1 sobre a raiz quadrada de A1 ao quadrado mais A3 ao quadrado, e por assim vai, bem? Para a segunda e para a terceira componente. Certo, pessoal? E assim chegamos ao final da nossa segunda videoaula. Vimos que vetores são grandezas que possuem intensidade, direção e sentido.
podem ser somadas, subtraídas e multiplicadas, né? Nessa aula a gente mostrou apenas a multiplicação com um número e vimos como trabalhar com vetores utilizando o conceito de componentes e versores. Em nossa próxima videoaula, a gente vai aprender um pouco mais sobre a operação de multiplicação entre vetores, onde eles são chamados de produto escalar e produto vetorial. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, comenta aí, curte e não deixa de compartilhar para outras pessoas também assistirem, beleza? E aguardo vocês na nossa próxima aula. Um abraço, pessoal. Fui!